O ex-policial do BOPE, Rodrigo Pimentel, que inspirou o personagem Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, concedeu uma entrevista expondo sua opinião e analisando os fatos decorridos das operações no Rio de Janeiro. Rodrigo fez declarações sobre qual será o resultado dessas operações para o cidadão fluminense e qual a perspectiva para o dia de amanhã. Antes de ver o vídeo, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar em nossa missão de mostrar ao povo o que acontece no Brasil e no mundo. Mas por que a operação, no entendimento de que o Comando Vermelho teve um grande prejuízo, por que ela foi um sucesso nesse entendimento, tá? Porque, sinceramente, eu não consigo chamar a operação de sucesso morrendo 4 policiais, tá? Mas no sentido do enfraquecimento do Comando Vermelho, foram 33 lideranças presas, né? Várias lideranças mortas também. Bandidos do Comando Vermelho, que eram líderes de vários estados, foram presos e mortos. Então, realmente, foi uma operação de grande impacto para o Comando Vermelho. Não fosse a morte dos agentes da lei, seria uma grande vitória. No aspecto, de novo, de mudar algo para a sociedade do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro melhor, não aproveitamos o êxito da operação e, para o carioca, no mundo real, nada mudou no dia de hoje, nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando territórios, vai continuar impondo a ditadura das armas nas comunidades, vai continuar cobrando taxas, vai continuar humilhando moradores com barricadas, né? Então, verdadeiramente, cara, eu quero ser verdadeiro, nada mudou para o Rio de Janeiro, não. Em um momento da entrevista, a entrevistadora chama os agentes do crime de civis, e isso revolta Rodrigo Pimentel a ponto de causar um momento desconfortável no programa. De maneira educada e serena, Rodrigo explica o porquê esse termo não deveria ser utilizado para criminosos. Mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha, De os civis corpos você ainda refere-se a estão... bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha, mas a minha pergunta aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem Não, ironia. Na sua percepção, não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados. Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã, Pode por dizer. favor, me diga. Por Não, favor, eram Rodrigo, bandidos ou civis, Débora? olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião Tá, pessoal tudo bem, aqui, sem só um problema, pouquinho, sem deixa eu problema, tá concluir. ok? Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma Perfeito. pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande, se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né, eu acho que, por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. E, infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu te preciso
eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOP tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOP estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOP foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOP recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOP prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOP não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOP está em proteção de defesa. A gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOP, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de ilicitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então, tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante, para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, uma operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então, eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro matou 1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata no Brasil é a do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a Polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal Rodrigo, está posso perdido, Débora, perdido. Pode me interromper, por gentileza.